Piastri, De Vries e grid invertido. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci. A Fórmula 1 está quase que numa segunda férias de verão, porque nós teremos corridas somente em outubro. Inclusive vou ver quem ganhou a miniatura dos membros. Se você não é membro ainda do plano que pode disputar a miniatura, dá uma olhada aí, porque o pessoal tá ganhando miniatura e tem muita gente que faz parte do plano e ainda não entrou no Fantasy dos membros, ou seja, tá perdendo a oportunidade. Mas enfim, vamos às notícias nesse período mais paradão da Fórmula 1. Tô já colocando alguns vídeos, fazendo alguns vídeos para incrementar a nossa playlist de estatísticas e curiosidades, então pode esperar que vai ter vídeo bem legal vindo aí. E vamos começar hoje com a notícia do Piastri. O Andrea Seidel comentou sobre o jovem piloto que causou bastante no paddock nesses últimos dias e que mexeu também com todo o mercado de pilotos. Falando ao Racing News 365, ele falou que queriam o Piastri por duas razões. Primeiro, porque ele se mostrou um piloto de talento e muito potencial, além, obviamente, do sucesso na sua carreira júnior. Mas também falou que em termos de personalidade acham que ele se encaixa perfeitamente com a McLaren. É jovem, cheio de energia, ambicioso e tem o nível certo de confiança. Ao mesmo tempo é muito humilde e plenamente consciente do grande desafio pela frente. Só que não parou por aí. A frase mais interessante de todas, que foi colocado pelo Andrea Seidel, foi até uma forma de rebater o Otmar Szafnauer da Alpine, foi falar que Piastri é leal e honesto, e é por isso que queriam na McLaren. Ele queria pilotar para eles, e então estão muito felizes em anunciar que estará fazendo essa parceria no próximo ano. Pô, falar que o cara é leal é um pouquinho complicado, né? Tudo bem que existem muitas circunstâncias no que diz respeito ao contrato do Piastri com a Alpine. A gente não pode também falar que tudo é preto no branco, como estava sendo dito, porque muita coisa ali a gente sabe que tem acordos costurados de forma bem duvidosas, mas nesse caso em específico, o cara não foi leal com a equipe que gastou milhões e milhões de euros para o colocar na Fórmula 1. A Alpine gastou uma nota preta com ele e isso mostra que não, ele não foi leal. Eu diria que é um bom piloto sim, tem potencial enorme, o Piastri pode vir a ser um dos grandes da Fórmula 1, se ele vai alcançar ou não esse potencial já é uma outra história, mas falar que ele é leal é um pouquinho forçação de barra, e até porque isso pode se virar contra a própria McLaren futuramente. Lembra o Daniel Ricciardo com a Renault? Ele saiu ali meio, não vou dizer brigado, mas de uma forma estranha da Red Bull e depois fez o mesmo com a Renault. Então, no final das contas, não dá para confiar muito em piloto. Se ele faz com o outro aquilo que você não gostaria que ele fizesse com você, existe a chance também dele fazer com você. Então é meio complicado isso aí, mas eu quero saber a sua opinião. Vamos agora falar de De Vries. O piloto está fazendo um grande barulho nesses dias por conta da exibição no Grande Prêmio da Itália. O George Russell falou sobre isso. Ele e Max Verstappen, na conferência pós-corrida, elogiaram o piloto e falaram que sim, ele merece uma vaga na Fórmula 1 e que o desempenho dele foi definitivamente muito forte, que eles sabem que em termos de defesa foi algo excepcional, não cometeu erros, manteve a calma e estão felizes por ele marcar pontos. Russell lembrou que não é fácil um piloto de alto calibre chegar à Fórmula 1, porque muitas vezes não tem vagas, mas que conhece De Vries desde o kart e ele sempre foi dos mais rápidos. Então encheram a bola do De Vries, que sim, está buscando uma vaga na Fórmula 1, existe essa conversa de que ele pode chegar na Williams, é o mais provável na verdade, só que também existe uma vaga na Alpine que o De Vries está de olho. E aí nós vamos para a terceira matéria de hoje, que é lá no F1 Fall. De Vries vai ter a oportunidade com a Alpine de acordo com o The Race. Só que não somente ele, Colton Herta também é um candidato a integrar a equipe em 2023. De acordo com a matéria, Gasly ainda é o favorito, mas a situação está ficando mais difícil, até porque a AlphaTauri não quer abrir mão sem ter um piloto para poder substituí-lo à altura. Do jeito que está, Colton Herta precisa de uma isenção da FIA para poder ter a superlicença, nós já falamos sobre isso aqui, e o que teria chamado a atenção no Herta
é que aparentemente no simulador da Alfa Romeo ele teria sido mais rápido do que Giovinazzi e Raikkonen. Eu quero fazer um parênteses aqui antes de prosseguir. Ser mais rápido que o Giovinazzi não é muito difícil. Ser mais rápido do que um Raikkonen aposentado, porque o Raikkonen na Alfa Romeo era um piloto aposentado em atividade, também não é muito difícil. Então eu não vejo como um resultado assim, nossa, que absurdo. Mas obviamente, se você olha para o nível do Giovinazzi e vê que até o Giovinazzi está sendo cotado para voltar à Fórmula 1 e o Colton Herta era mais rápido, ok, isso dá uma credencial legal para ele. Acho que ele tem um bom argumento para poder tentar uma vaga. Mas é o tipo de coisa que a gente vai ter que esperar para ver. Já o De Vries está procurando aí uma oportunidade na Fórmula 1, o Toto Wolff está ajudando, diz que esse é o último ano que ele vai tentar alguma coisa para o De Vries, só que o De Vries não tem uma vaga garantida, mas está muito perto por conta do desempenho na Itália. Teria chamado bastante a atenção do pessoal, por isso ele vai ganhar um teste com a Alpine de acordo com o The Race. Lembra, nós estamos falando da matéria de acordo com a fonte, então pode ser que aconteça, pode ser que não. Geralmente esses caras têm informações de dentro das equipes e tal, mas tenha em mente que pode acontecer, pode não, pode ser que a equipe esteja considerando e não aconteça, pode ser que a equipe nem esteja considerando e o cara inventou isso, pode ser, mas geralmente a equipe pelo menos considera esse tipo de ideia, e aí o De Vries deve ganhar uma possibilidade sim. Entre Herta e De Vries, quem você prefere? Diz aí. Agora nós vamos falar sobre grid invertido. Stefano Domenicali, o CEO da Fórmula 1, voltou com essa história que já ronda o paddock há um bom tempo e no final das contas ele falou que conquistaram um público diferente, que os jovens precisam de intensidade, novas câmeras, novos tipos de narrativa. O campeonato é seguido por 2 bilhões de espectadores, emprega de 8 mil a 15 mil pessoas num período de 2 semanas a um mês, tem uma receita econômica de 100 a 150 milhões de euros, então não dá para falar que é apenas um esporte porque seria eufemismo. No final das contas tem que implementar novas ideias e há sempre desculpas para não fazê-lo, aí ele bota a culpa nos mais saudosistas, só que no final das contas ele diz que cada sessão deve receber pontos, no caso os treinos livres, ou voltas de qualificação únicas, ou uma qualificação para uma corrida diferente, ou então uma sprint de sábado, ao invés do terceiro treino livre. E aí ele coloca o grid reverso, o grid invertido, como uma ideia, que é uma ideia que está sendo falada há muito tempo, e ele cita que já está na mesa novamente, e que a beleza é ter remanejamentos na corrida, mais ultrapassagem, então tem obrigação de tentar. Então vamos lá, o que eu acho disso? Eu acho que a ideia de fazer algo que chame mais atenção é válida. A Fórmula 1, por exemplo, tinha que voltar com aquelas câmeras que davam mais sensação de velocidade, como era no início dos anos 2000. Tinha que usar mais gráficos de velocidade, coisa que eles têm usado cada vez menos. Tem que dar mais informações e buscar um dinamismo maior nas transmissões. Isso sim, eu concordo plenamente com o Stefano. Agora, o grid reverso, eu não sei o que pensar, porque na verdade, se a gente for analisar de uma forma bem a fundo, o grid reverso é um paliativo como o DRS. Como você não consegue criar disputas mais próximas, então você precisa criar um paliativo e aí depois você fica refém desse paliativo, que é o caso do DRS. Você cria um paliativo ao invés de solucionar o problema e aí depois fica refém dele. Por quê? Porque todo mundo agora quer o DRS, sendo que o DRS faz justamente o contrário da disputa. Ele não deixa ter disputa, ele não deixa ter uma ultrapassagem no braço, uma disputa roda com roda. Então o grid invertido é uma boa, mas sei lá, acho que é meio tentar esconder o problema. Quanto a mudar os treinos livres e a classificação, eu acho interessante. O grid invertido talvez fosse mais legal na corrida de sábado, como acontece com a Fórmula 2. Então, ok, eu acho que dá para testar, mas tem que ser com muito cuidado. Quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!